Olá pessoal, estamos aqui retornando então para a nossa sexta aula, portanto vejam que o tempo passou rapidamente e nós já falamos sobre a redenção, falamos sobre a justificação e hoje estaremos falando então a questão da santificação. Vamos falar da santificação e os meios da graça, como que Deus nos ajuda nesse processo de santificação. Vocês estão lembrados que a justificação ela é meritória de Cristo, ou seja, os méritos são todos eles de Cristo, nós não temos méritos na justificação, porém na santificação o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Deus opera pelo seu Espírito a santificação do homem, a santificação do remido em Cristo. Entretanto, nós vamos ver que Deus dá instrumentos, dá ferramentas a nós para que nós possamos também buscar essa santificação. Portanto, a santificação é uma ação conjunta de Deus e do homem. Vamos começar então definindo santificação. Vejam aí as palavras santificar, sagrado e santo. São traduções da mesma palavra grega hagios. Então, quando a gente vê ali no grego a palavra santificação ou santificar, a raiz é essa palavra hagios que vocês estão vendo aí. Todas elas significam estar separado exclusivamente para o serviço de Deus. Isso é santificação. É Deus vindo e nos separando. Então, portanto, quando nós falamos de redenção, nós agora já podemos ver um pouco mais do pacote de Deus que nós estamos chamando de redenção. Na verdade, o nosso tema geral é a redenção em Cristo e as suas consequências. Então, uma das consequências é a justificação, a outra é a santificação. Então, vamos estender um pouquinho mais a questão então desse pacote que Deus concedeu a nós ao nos comprar. Primeiro, Ele nos comprou, pagando um preço, o preço foi o sangue do seu Filho, preço da redenção, e agora então Ele nos justificou também mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. E agora então vamos falar um pouquinho mais da santificação. Deus nos separando para a exclusividade dele. É por isso que Pedro vai escrever nas suas cartas, dizendo que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido para a sua propriedade exclusiva dele. Então nós somos exclusivos do Senhor, por isso que é importante nós entendermos que a salvação, a redenção envolve também a santificação, e esse processo de santificação é um processo que Deus opera em nós. Então, novamente, esse quadro, para que vocês gravem bem a questão desse pacote que nós estamos chamando de redenção. Então nós vamos ver a justificação ocorrendo no passado, a santificação é presente, é o que nós estamos vivendo hoje, e é isso que nós vamos estar ministrando, e na próxima aula, encerrando todo esse conceito da redenção em Cristo e suas consequências, então na semana que vem falaremos sobre a glorificação. Então, enquanto que a justificação, pela justificação, Deus nos liberta da culpa do pecado. A santificação, então, Deus está nos libertando do poder do pecado. Então, hoje nós somos livres em Cristo, nós não precisamos mais servir ao pecado, mas nós temos um outro Senhor, que é o próprio Cristo. Então, nós servimos a Cristo. Então, a santificação é exatamente sair de um domínio maligno para o domínio de Cristo. Estamos debaixo da autoridade de Jesus. Então o Espírito Santo está nos santificando. Uma noiva está sendo preparada para Ele, para encontrar com Ele nos ares, que é a glorificação, que falaremos então na próxima aula. Muito bem, agora dentro dessa questão da santificação, como que Deus opera e como que nós respondemos? Então Deus opera pelo seu Espírito, gerando em nós esse desejo, essa busca pela santificação. É algo que Deus insere no seu escolhido. É um plano de Deus redimir, justificar, santificar. Então, porém, na justificação nós respondemos a Deus.
E é isso que nós queremos entender nesta aula de hoje. Então, para podermos responder à santificação que Deus já está providenciando a nós, Ele nos concede o que nós estamos chamando de meios da graça. Então, o que são esses meios da graça? Vejam aí o conceito desse termo meios da graça. Os meios da graça são os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, de sua morte. Então vamos entender bem esse conceito para nós podermos então vivê-los. Então, são meios da graça porque são instrumentos, são recursos que Deus nos concede. Muito bem, esses recursos são visíveis e comuns, pelos quais Cristo transmite à sua igreja. Então, Cristo transmite à sua igreja esses recursos, são comuns, são visíveis, como nós vamos ver, e os benefícios, para que nós possamos entender os benefícios da sua mediação, ou seja, mediante Cristo nós estamos sendo santificados, mediante Cristo nós fomos redimidos, mediante Cristo nós fomos justificados. Agora, mediante a obra de Jesus, pelo seu Espírito, estamos sendo santificados. Então, nós vamos entender essa mediação da sua morte, da sua expiação, da sua obra na cruz do Calvário. Então, os meios da graça, para nós entendermos a santificação, vamos dividi-los didaticamente em meios da graça particulares e meios da graça públicos. Vocês vão ver que nós temos o nosso chamado para a salvação de forma subjetiva, é quando Deus toca no nosso coração e nós respondemos a Ele. Então, você vai ver que os meios da graça particulares pertencem a nós, é individual, é meu, é seu, para que possamos crescer diante do Senhor em santificação, para que esta separação para o uso exclusivo dele se torne real e verdadeiro. Então, meios particulares são aqueles que Deus vai trabalhar subjetivamente em nós. Porém, nós temos os meios da graça que são chamados públicos. Aqui você vai ver que Deus trabalha com a sua igreja, com a comunidade dos salvos. E é essa a ideia. Então, os meios da graça particulares, vejam aí. Nós estamos colocando apenas 3 para nós meditarmos e para nós praticarmos a partir de agora, se nós não praticamos. Então, vamos lá. Leitura e estudo da palavra. Vejam, por que é particular? Por que é subjetivo? Porque quem vai ler e quem vai estudar a palavra sou eu, o crente. Tá? Eu busco ao Senhor através da leitura, através do estudo da palavra, compete a mim essa busca. Então, essa obra, quem realiza em nós, esse desejo é o Espírito Santo. Mas a resposta a esse meio da graça é minha. Então, eu preciso estudar a palavra. É o que nós estamos fazendo nesse domingo de manhã. Estamos estudando, buscando mais revelação daquilo que Deus tem para nós dentro desta série chamada A Redenção em Cristo. Então, a leitura, o estudo da palavra, não somente a leitura. Porque uma leitura simples, ela traz conhecimento. Porém, quando nós estudamos, quando nós anotamos, quando nós meditamos, que é um outro item que nós vamos falar, o crescimento é maior. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer a nós o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O ouvir parece que está relacionado apenas com a nossa audição. Entretanto, quando nós lemos, nós estamos ouvindo Deus falando no nosso coração. Deus usa a sua palavra, essa é a forma que Deus tem de se comunicar conosco. Não estou dizendo que Deus não pode se comunicar de outras formas, não estou dizendo isso, mas a forma mais geral que Deus deixou para nós, para que Ele pudesse falar conosco, a forma mais comum
e mais geral é a forma através do estudo da sua palavra. É por isso que nós temos os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esses livros são inspirados por Deus, são livros canônicos, ou seja, foram colocados no cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A ideia de cânon é essa ideia de medida. Então a palavra de Deus, ela tem a medida para o nosso padrão diário. Então eu busco na palavra o conhecimento, eu busco na palavra a revelação. E ainda, se você verificar, os profetas do Antigo Testamento, Oséias, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porém, na verdade, se você continuar lendo o versículo, ele vai dizer o seguinte, porque tu, ó sacerdote, não levou o conhecimento para o meu povo. Porque no Antigo Testamento os sacerdotes tinham vários ofícios, ou melhor, o ofício sacerdotal compunha de várias funções. Uma delas era o ensino da lei de Moisés. E o povo perecia, o povo caía em pecado porque não conhecia. Por quê? Porque os sacerdotes não ensinavam. Se você estudar sobre Esdras, por exemplo, você vai ver que Esdras, ele colocou no coração dele o desejo de buscar o conhecimento de Deus, ou seja, buscar a Deus para conhecer a Deus. Ele colocou também no coração o desejo de viver a lei que Deus estabeleceu para ele, os princípios, os estatutos, os mandamentos de Deus. E também ele buscou a Deus com o desejo de ensinar a palavra aos seus irmãos hebreus, aos israelitas. Então, Esdras tinha esse desejo no coração de buscar a Deus, de viver a palavra e de ensinar a palavra. E isso deve estar também no nosso coração. Então, leitura é importante, estudar a fundo a palavra, buscar a revelação. Daí a importância dos meios públicos que nós vamos falar também daqui a pouco. A oração é outro meio da graça que Deus oferece a nós. Então Deus nos ensina a orar. Jesus, no Sermão do Monte, ele está ensinando os seus discípulos a orar. Então nós temos todo um estudo sobre oração ali na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a importância da oração. E quando nós entendemos a importância, quando nós entendemos a necessidade da oração, nós vamos então buscar a Deus. E a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. O que significa dizer? Que eu falo a Deus e Deus me responde. Então eu preciso do conhecimento através da leitura, através da revelação da palavra de Deus, e quando eu estou orando a Deus, eu estou falando, eu estou fazendo conhecido os desejos do meu coração, as minhas ansiedades, as minhas preocupações diante de Deus, não que Ele precise disso, porque Deus na sua onisciência, mesmo, é o que a Bíblia diz, que mesmo antes de nós pronunciarmos palavra alguma, Ele já conhece o que vai no nosso coração. Mas nós expressamos diante de Deus, nós oramos, nós buscamos a sua face, e as orações têm várias formas de orar e vários tipos de oração, mas a oração é um meio da graça. E Paulo chega a dizer ao ponto de devemos orar sem cessar. Você já pensou nesse versículo que Paulo escreveu, orai sem cessar? O que isso significa? Não significa, por exemplo, que a nossa oração, a oração pronunciada no momento, ela deve ser em todos os momentos e de forma continuada. Mas a oração sem cessar significa que Deus quer sempre estar nos ouvindo, seja através de um pensamento, seja através de um desejo para a glória dele. Então nós estamos em oração constante. Quando nós estudamos o livro de Neemias, aliás, vocês acabaram de estudar uma série sobre o livro de Neemias, e certamente o professor Stanley citou quando ele estava
entristecido por causa da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, dos muros que ele reconstruiu, né, debaixo de um decreto do rei. Mas você vai ver que quando Neemias esteve nesse período de angústia, de tristeza, porque os seus irmãos estavam também sendo destruídos, ele passa a buscar ao Senhor. E na presença do rei, o rei nota que o semblante de Neemias estava diferente. E naquele momento Neemias teve medo. E aí, naquele exato momento, ele leva a Deus uma oração, para que Deus pudesse cuidar daquela situação e dar sabedoria a ele. Então, veja, um simples pensamento é uma forma de nós estarmos orando constantemente. Portanto, orar sem cessar significa dizer que a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma tem que estar sempre voltado ou voltada para o Senhor. E a meditação, como eu disse, está relacionado com a leitura. Então, quando eu leio e eu estudo, eu entro no processo de meditação em que eu vou, entre aspas, mastigar a palavra para que a palavra possa calar fundo no meu coração e aí eu recebo a revelação do Senhor. E os meios da graça públicos para nós terminarmos esta aula. Vejam, adoração coletiva, ou seja, cultos, é fundamental para o cristão que ele seja um adorador. A adoração coletiva, a reunião nos cultos, nós temos desde o Antigo até o Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento, ela sempre se reuniu para cultuar a Deus. Então não tem nenhum fundamento, nenhuma base a pessoa dizer que está adorando a Deus sem ter uma igreja para estar junto com os seus irmãos em público. A igreja, na verdade, é a reunião dos santos. Portanto, a adoração coletiva, os cultos são fundamentais. Quem não entende isso, parte para uma linha chamada de desigrejados, aqueles que não estão nas igrejas, mas procuram adorar a Deus nas suas casas e não têm relacionamentos com os irmãos em Cristo. Estou falando relacionamento em termos de comunhão, não é? Que também é um outro meio da graça. Ordenanças, por exemplo, batismo e ceia do Senhor, também são o quê? Meios da graça. Todos nós passamos pelo batismo. Primeiro o Evangelho foi pregado, o Espírito Santo tocou no nosso coração para que nós pudéssemos receber a Cristo como Senhor, Salvador das nossas vidas. Portanto, o que nós temos aqui? O batismo. Então, nós respondemos à salvação, ao chamado da salvação através do batismo nas águas. Na verdade, o batismo nas águas nada mais é do que uma representação física de um batismo espiritual que Deus realizou em Cristo. Porque Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele vai falar sobre o batismo e vai dizer que nós fomos batizados em Cristo. O que significa isso? Que Deus nos inseriu em Cristo. Deus nos inseriu na sua morte, mas o batismo não representa apenas a morte da velha natureza, a morte do velho homem, mas o batismo representa também a ressurreição em Cristo. Então nós morremos para as paixões carnais e nós nascemos agora debaixo de uma nova natureza, a natureza divina. Então o batismo é fundamental na vida do crente. Então ele inicia a sua vida cristã através do batismo. E a ceia do Senhor, que nós realizamos todos os domingos ou primeiros domingos. Não é? Na nossa igreja nós realizamos então a ceia do Senhor todo primeiro domingo de cada mês. Então na ceia nós vamos recordar tudo isso, a redenção de Cristo e as suas consequências. Então nós vamos celebrar a nova aliança mediante o cálice e o pão. O cálice é o sangue da nova aliança e o pão representando então a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, quando ele entregou o seu próprio corpo para ser destruído,
para ser sacrificado, essa é a palavra, para ser em sacrifício por nós. Aquela ideia do cordeiro lá do Antigo Testamento que era oferecido para expiação do pecado do israelita. Porém, agora nós temos um cordeiro e um sumo sacerdote eterno. Por isso que nós não repetimos mais aquela oferta através de um animal, mas nós temos hoje os sacrifícios de louvor, de adoração a Deus. Comunhão com os irmãos é fundamental, então a igreja precisa entender isso, que nós estamos em comunhão, estamos com tudo isso buscando a santificação do Senhor. A comunhão é estar junto, é compartilhar, é conversar, é ministrar, é cantar louvores, ou seja, os cultos fazem tudo isso. E a oração coletiva, em todos os cultos nós temos a oração coletiva. É lógico que existem orações individuais, o pastor está orando, um intercessor está orando, um irmão está orando, e nós estamos acompanhando em oração coletiva. Então a santificação, ela é um processo divino e ela opera em nós, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Então na santificação Deus nos transforma de dentro para fora, enquanto que, repito, a justificação é uma ação exclusiva de Deus, nós apenas respondemos à justificação pela fé. Na santificação, Deus nos dá os meios, porque o plano dele, o desejo dele é que nós vivamos separados para ele, para a exclusividade dele, para a honra dele. Então isso é santificação, é entender esse processo, esse caminhar com Cristo, esse caminhar com o Espírito Santo e utilizarmos os meios da graça particulares e públicos para que possamos crescer no conhecimento, na meditação, na oração, no culto, na comunhão, entender a importância do batismo, entender a importância da ceia do Senhor. Tudo isso está relacionado então com a santificação. Espero que Deus abençoe você ricamente neste domingo e que essas aulas estejam sendo realmente relevantes para o seu crescimento. Deus abençoe a todos, um domingo excelente. Em nome de Jesus, amém.